E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux PRS e vamos aqui ao Nexus 5. Ó, está desbloqueado aqui, né, o bootloader desbloqueado. E por quê? Porque eu instalei o Android M. Aí vamos às perguntas e respostas aí do primeiro vídeo que eu coloquei mostrando bem rápido que eu tinha conseguido instalar o Android M. E vamos lá. É a última versão que eu instalei? Não, não é a última versão. Eu peguei uma versão que estava no programa que instalou a imagem aqui dentro, tá? Era uma última versão lá, eu peguei e instalei. E vamos ver qual que é a última versão aqui. Sendo que na hora que a gente baixa, ele fala qual que é a Hammerhead, alguma coisa assim, eu não lembro. Ó, eu estou aqui nessa versão, ó, na MPZ79M, era essa a última versão. Tem a M alguma coisa 44, que é a Preview 3, tá? Então não é a última, não é a Preview. Estaria aqui marcando 6.0, mas está marcando M. Então é isso. Não instalei, eu instalei de acordo com a última versão que o programa me habilitou para que eu pudesse instalar. Vou até falar para vocês qual que é o nome do programa. Vocês, um minutinho, por favor. O nome do programa é o Nexus Root Toolkit, tá? Foi esse programa que eu utilizei, que fez toda a parte de desbloqueio do bootloader, fez aí a parte também da inclusão da imagem aqui dentro, tá bom? E vou falar para vocês, não foi tranquilo, foi um tanto quanto meio conturbado, levei umas 2 horas para poder instalar, porque eu também fiz uma coisa errada. Nessa tela aqui, quando você coloca o cabo USB, ele reconhece o telefone. Quando você está na tela nessa tela aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ele também tem que reconhecer o USB. E o meu deu falha na hora, e eu não havia percebido. E toda vez que eu conectava, ele não reconhecia o aparelho, e eu achei muito ruim isso. Isso aqui, ó. Nessa tela aqui, vocês podem ver aqui, ó. Lock State. Ele estava locked, agora está unlocked, certo? E aqui, ó, Hammerhead, que é a atualização que eu coloquei. Hammerhead, tá? E ele não reconhecia, que eu colocava não reconhecia. Daí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá no gerenciador o gerenciador lá do computador, apagar o que estava em interrogação desse USB aqui e mandar atualizar de novo. Daí ele reconheceu, aí eu consegui rodar o Nexus aí, Nexus Rootkit. Ele reconheceu o device pela conexão, aí eu consegui prosseguir com a instalação. Não mexi depois disso, eu tô ligando agora junto aqui com vocês, certo? Já mostrei a versão do celular, do Android. Novamente, o celular não é meu, o celular é emprestado, tá? Uma pessoa me emprestou o celular. Ele falou, pode instalar, instala o Android M, faz os seus testes, fica de boa, porque o SIM dele aqui, ele não tá lendo o cartão SIM. Por isso que ele falou, vai lá, instala, mas eu tomei todo o cuidado, como se fosse meu celular na hora de fazer o root nesse celular e na hora de instalar o Android M, certo? Vamos lá. Eu vou ainda fazer o que com esse aparelho? Eu vou voltar à versão 5.1.1, a Lollipop. Depois que eu voltar a versão nele 5.1.1, eu vou bloquear de novo o Fast Boot. Eu não lembro se era o Fast Boot ou o bootloader lá, né? O Fast Boot eu vou bloquear. Vai sair aquele cadeadinho, vai voltar como tivesse de fábrica. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ensinar, vou ver se eu consigo, né? Porque o passo a passo é meio complicado. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para atualizar, para instalar esse Android no Nexus 5. Tá bom? Eu tenho mais ou menos na cabeça qual que é o passo a passo, tá bom? Tem gente que tá perguntando para mim, essa atualização é oficial? Primeiro, eu tenho que entender o que é oficial para a pessoa. Eu colocar o cabo USB aqui, eu fazer a atualização via Wi-Fi,
direto do fabricante para cá, por exemplo, da LG para cá, eu jogar aqui. Essa é uma atualização. Isso para vocês é oficial? Se isso é oficial, então não é oficial a atualização que eu fiz. Agora, se você perguntar para mim, ah, você foi lá no developer lá da Google, baixou a imagem que ele tem lá do Nexus 5, tem lá Nexus 5, a imagem tal, você fez, usou o ADB Tools lá, eu acho que é esse o nome, ADB Tools tal. Você fez através disso, seguiu o passo a passo, entrou no ponto .bat, mexeu lá no arquivo tal, atualizou, pegou a imagem lá. Então, eu usei o outro programa, mas eu utilizei a imagem lá do developer lá da Google, que é oficial. Não é uma imagem Cyanogen-Mode, entendeu? Então eu entendo que a atualização que eu fiz é uma atualização oficial. Por quê? Porque eu peguei o aplicativo, a ROM lá do developer e instalei aqui. Mas ela pode não ser oficial porque eu fiz root no aparelho. O aparelho já nem tem mais garantia. Então por isso que eu estava muito tranquilo quanto a fazer root no aparelho. E eu fiquei muito surpreso ontem, no dia anterior do vídeo que eu coloquei fazendo a atualização dele, que foi era meia-noite e meia, quase 1h da manhã que eu fiz o vídeo. Coloquei o vídeo, falei baixo porque tinha gente dormindo aqui, e pra mim foi uma alegria muito grande ter conseguido, porque quando apareceu a telinha aqui com os dizeres, foi a mesma tela que eu encontrei num vídeo do YouTube, que o cara ensinava como instalar ele. Outro detalhe muito importante, que isso pra mim, ó, é uma crítica minha. Entrei em vários sites em português, vi alguns vídeos em português ensinando a como atualizar esse aparelho aqui para o Android M. Ó, nota 0 para todo mundo. Porque simplesmente é um passo a passo com vários detalhes. Ao invés de, por exemplo, para você ir do passo 1 ao passo 2, existem, por exemplo, 5 detalhes que você tem que prestar atenção, fazer, mas a pessoa no site ou no YouTube não explica isso. Você fica perdido, entendeu? Então é complicado. Eu tentei seguir alguns passos aí de alguns sites. Fala, você faz isso, depois você faz aquilo, mas como que eu vou fazer aquilo se eu não sei chegar naquele passo? Fica um negócio muito vago. Eu fiz aqui minha colinha, ó, vocês podem ver. Em 0 lugar, né? Não tem. Conectar USB. Depois, desabilitar o MTP. Não explicam isso. Só no último vídeo que eu fiz. Habilitar o desenvolvedor. USB debugging, depuração. Você tem que habilitar. Baixar o NRT, que é o que eu falei pra você. O Nexus Root Toolkit. Certo? Depois aqui tem uns outros processos que eu coloquei aqui, que tinha que fazer, ó. Esse aqui era a preview, que eu não baixei a preview. A LM448, alguma coisa. Essa era a preview. E depois tinha que... Depois que fazia tudo isso aqui, ó. Isso aqui também, esse aqui foi o que eu instalei. Depois disso aqui, você tinha que instalar... Você rodava o Nexus Root to Kill. Você tinha que mandar ele instalar a imagem no computador. Aí você tinha que tinha que rodar de novo para habilitar o Fast Boot. Eu acho que era, se eu falei o bootloader, eu devo ter falado errado. O Fast Boot tinha que habilitar para poder colocar. Aí tinha uma pergunta, sim ou não aqui, que tinha no último vídeo que eu vi, que o cara estava explicando em castelhano. Dava para entender muito bem, mas também ele fez alguns cortes, mas dava para acompanhar. E aí eu vi, cheguei nessa tela que dá pra fazer o unlock. Tem outros sites que explicam que pra fazer desabilitar o Fast Boot, você digita na mão lá, Fast Boot, alguma coisa, Enable, eu não lembro direito o comando. Você digita na linha de comando e você faz isso na mão. O Nexus Root Toolkit, ele já faz tudo isso pra você, você não precisa digitar nada na mão. E ele é muito bacana, ele tem uma tela de console do lado que ele vai mostrando o passo a passo que ele está lendo e está fazendo no dispositivo. Então eu pretendo explicar isso para vocês também. E depois ainda eu quero instalar nesse celular uma outra ROM, que vou tentar fazer isso, mas depois só que vocês vão ver. Que eu já vi que tem até para ele, já tudo certinho, bonitinho, tem um passo a passo muito bacana. Tá tudo em inglês, mas está muito bem compreensível.
E parabéns pro cara aí que tava lá falando em castelhano, que eu entendi muito bem. Ele explicou, levou assim, o vídeo tem 4 ou 7 minutos e muito bacana. Parabéns mesmo. Só eu que dei uma de noob na hora de colocar aqui, eu tava naquela tela do Fastboot, tava aqui e não tinha reconhecido, que depois eu só apaguei lá no computador, e ele reconheceu e segui em frente. Mas foi mais ou menos umas 2 horas. Para quem nunca fez isso e acompanhou o vídeo, eu levei 2 horas e muito tranquilo, muito sossegado. E depois vocês vão ter um vídeo ainda mostrando um pouco das coisas aqui que tem no, no Android M, tá bom? Não é a preview, tá bom? Mas já é um começo. Eu vejo, não é uma preview, já é o começo. Para quem nunca fez isso, eu fiz de primeira, consegui, ó, eu sem falsa modéstia, eu me dou os parabéns por isso, certo? Agradeço a todo mundo aí que gostou também de ter visto que eu coloquei o Android M aqui no celular, tá bom? Agradeço mesmo, ó, pessoal, agradeço de coração mesmo isso. Fico muito contente que o meu esforço foi reconhecido aí por algumas pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação que eu dei aqui a respeito do Android M, que eu ainda vou fazer o vídeo. Isso aqui era só explicando o processo todo que eu fiz e as dúvidas e as perguntas do pessoal aí quanto ao primeiro vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado, até mais e falou, pessoal.